Ili. 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 Nós na rubrica Ili, nós batemos niggas de Death Rows, nós temos Killa Mike, Maca Dennis. 7 anos perdido, regresso. O mixtape intitulado Está de volta. Death Row na casa. E qual momento que inicia o grupo Death Rows? Aqui em 2003, é uma família que estava aqui junto há muito tempo. Nós sempre, antes de música, antes do trabalho musical, nós e amigos, nós andava junto, nós curtíamos mesmo discotecas, mesmo caos de divertir, caos de lazer. Então foi daí em 2003, nós teve a ideia de criar um grupo onde que melhores cabeças de rap nós estavam. De forma família, sem recordar do espaço ali. O Tchano ainda enquanto mais jovem, mas em idade ainda, que idade menos. Menor um bocado, né? Ele não partilha tudo nos momentos ali, numa das faixas que vi no mixtape, tenta falar que tempo não está fazendo, não está dando beatbox na Império. Não me está falando um pouco, se não conseguir lembrar de que alimentos e Death Rows que está cantando naquele momento. Então, nós saímos nós três, Radical, Pima, Grelis e Killa Mike, nós temos Noriega, Yannick Noriega, nós temos RLG, nós temos Snap Show, nós temos Playboy Chacal, nós temos Dog Bond, nós temos Dog Bond, outros nomes mas mais ou menos isso. Mais ou menos, de rap daquele momento com o rap de hoje, como a puta sentir? E tem um monte de diferença. Já foi de que tempo eu era jovens de 15, 16, 17 anos, muito agressivo, com vontade de hip hop. E não tem tudo coisas na letra mesmo, se não for não fazer coisas não está fazendo. Hoje, a gente já é mais maduro, e maturidade na entrega, grandeza. E acho que tem mais coisas que não tem que evitar fazer, para ver que não sei de hoje. Nós estamos na plana, nós estamos na cozinha. Então, vou para o álbum, mixtape ainda é só aquecimento. Só para contar aqui como nós temos volta. Dia 7 de abril, e só para falar com o sim senhor, deve conseguir concretizar esse objetivo que trabalhou durante 3 meses para formar aqui show. Tudo que é que não é que é surpresa para nós e que é que não trabalhar. E quem esteve lá e não está considerando eles mesmo e verdadeiros fãs de Death Row. Então, que dia lá, ambiente vivido lá, para mim ainda fica na história. Para ver o primeiro show de que tamanho que o Death Row realizei nessa vida. Então, que show está motivando como assim senhor, é projeto como que não retomado. Então, ainda está na pé.
todo mundo se vê como a gente é um malado. E por isso ele me era, e que foi a intenção. Vim pra pegar o carícia, pra por pedir verdade. Já me chamou, me viu foto, na mágica do bom. Tem que o master fica da boca, te deixa pra checar. Se que já não pode passar pra cada que fica sapa. Viram lembra que tem que Chris Brown, que queria lá. Vamos aqui na missão, não, tem nem orgulho de bom. Da porta só pode por culpa minha. Pouco não era minha vinculação, o ter riqueza é suficiente. Filhos valentes inteligente, que não conta a história. Obrigado por ter com facinho, mano. Filhos da vivendo paz e senhor. Tá colhido para ter que mesmo criou. Na fama, mas veloz você vai procurar nossa cada gata. FC mais respeito, intervalo, DJ, grava até a música de macho. Nome é raro destruir, existe que até impossível. Não está de volta, never record to see. É tempo luz, never relax, se estresse, não é rap. Bota pega, desmarrada, grab, you can dance. No every, I was master do microphone, falta som, petition, better rap, criou. Tudo é pior, viver só, nunca foi, vai a sopa, no grupo. Tal que concertos marcados para o futuro de Defros. Nós ainda na programação de shows de turnê nacional que sai do norte, leste e sul do país. Previsto no início assim, na norte, São Domingos, Ingoré e Cadio. E na sul, nome se Buba, Quebo e mais um local, e leste Gabo e Bafatá. Step nós fazemos em colaboração com o novo estúdio de Zion House. Nós aproveitamos o nome de Gabo para nós dos produtores que estão lá e stand-up com o Antoine. Big up, niggas. Mixtape foi feito, tudo produzido e masterizado por eles e grandes profissionais e se vou ver próprio qualidade de som que o Mixtape tem, né? Vou ter sempre como um bom estúdio. Mas bom, e assim, nós não temos uma amizade que cada osso e de manga de tempo e amizade que é só de música e familiar no próprio gosto. Mamé de hip-hop, mamé de macadêmias, então nós irmãos. Então é fácil, se não põe a raiva de um outro, coisa de 10, 5 minutos, não liga mais um outro e está ultrapassar. É normal. Às vezes desavenças tem e trabalho, tudo que está a trabalhar é para chocar, né? Mas nós não sabíamos lidar com a situação. Ok, Macarenas, Michi vou falar em Cabo Burgonho, Cabo Sintini, para um som de voz. Quem que acha mais da bolina voz? Allez, grande. Allez, Tony Mike. Bom bolidor. Uma hora português entra cana, uma hora português. Não rubrica, ele Defros. I know. Não sei qual é, depois não bimba a porta de civil. De quem que Defros, cada elemento de Defros, som, não é base de decisão. Não rubrica, ele
péter les plans. Mesdames et messieurs, on va péter les plans. Fouillez les cas, nique la police et le gouvernement. Péter les plans. Mesdames et messieurs, on va péter les plans. Fouillez les cas, nique la police et le gouvernement. L'État nous a oubliés, on se bat pour avancer. C'est la crise, on a constaté trop de blessures dans l'avenir, notre destinée. C'est le fait de fatalité, mais tout c'est en réalité. Nique la police, la justice, on est libre de vivre dans l'égalité. Pas de pitié, commence à bouger, ici tu interdit d'arrêter. Toi tu le sais, petit à petit on s'amuse tout de suite. On a le frigo vide mais on danse toute la nuit. J'aime mon Afrique de façon très vite. Je roule dans des beats, regarde la technique, c'est charismatique. Senti république, je fais des go trips pour avoir des flics. Péter les plans, mesdames et messieurs, on va péter les plans. Fouillez les cas, nique la police et le gouvernement. Péter les plans, mesdames et messieurs, on va péter les plans. Fouillez les cas, nique la police e le gouvernement. Disa bambi vinha vida macedo matar recebi namori. Tambota de ninguém da chila que niggas tipo cota uri. Que damas bandidas na quebra-leme. Whisky, champanhe já está a bem. Já tem esse governo campota de. Nunca tem nem apoio, mas tudo tem. Na cubico da albate que mestre olhado sentado na chila que manequim. Não campota que mata da chiba. Não dá curi na tempo, não diz chabataz. Tudo que bota espiga. Terrorista na beque bandida. Quila que papo, posado na canto, na pressenha Jamila. Péter les plans, mesdames et messieurs, on va péter les plans. Fouillez les cas, nique la police et le gouvernement. Péter les plans, mesdames et messieurs, on va péter les plans. Fouillez les cas, nique la police et le gouvernement. You just say they forgot us and may wanna control us. You they study one lie, nothing to chop. Gotta you better to stop. The system needed to fuck up. The stealing and dealing and killing. Hey, Gigis, please say basta. Policemen for the safety. This how we call it the ladron. Death row smoking the hits for free. Yeah, we call it the patron. Take a look at me. Take a look at me. The mother one dance, mother one sing, the mother one kill for free. Péter les plans, mesdames et messieurs, on va péter les plans. Fouillez les cas, nique la police et le gouvernement. Péter les plans, mesdames et messieurs, on va péter les plans. Fouillez les cas, nique la police et le gouvernement. Manga de hits de Death Row e um monte de shit se passa na casa ali. Que tem por 3 jovens ou mais 3 jovens, 16 a 7 anos, cheio de atitude. E sonho de erva só fazer hip hop, música. E não gosto de encontrar ali. De manhã, à tarde, à noite, sempre nós estamos ali. Aquilo mais Macadenas, Radical P, Don Sanito, Erasmo, todo mundo e foi mesmo ali. Corte de meu pai. E sempre o que barulho e todo mundo só voz, ei, bro! Um dia eu fiz um mentalidade muda, mas antigamente era como um bandido marginal, não é? É mais ou menos isso. Conheci Abraham desde tem 5 anos. 5 anos, Gegan? 5 anos. Ja, e mais pequenino do que eu. Ja, nós estávamos juntos na Gabo, nós estávamos juntos na Penha. Ja, e no Boli, nas casas também. Ja. E no Boli, normal. Normal. Grande, nunca tem aquele problema assim. Ele se nome Diniz Ivan Dudic. Jogo e que não pega para primeiro. Tem um outro colega que está nesse primo que Natan. Tem que música que Diniz tem que dançar com duro, não sei o que. Ele que música. Eu fui de antes de casa, e para fazer um gajo mesmo, lembra-te, porque ele não compartilha com ele, que tem nem como bem morando depois. A casa está um bocado mudado, mas sempre ele fica em casa. Tem muito respeito para colegas e isso mais grandes ali. Aquilo mais. Digo uma radical. Violento. É, de melhor bairro na Bissau. Meu pau, eu compadre nele, ele tinha papel padeiro e nunca cresci ali, cresci na Portugal, mas ali por 6 meses,
uma volta ali. Tenho trabalhado muito com eles na grafite, mangas eventos realizados. E vou por aí, mostra você. Ali que a maioria de sons de Death Row está fazendo, e ali que a maioria de sons de Mixtape fazer. Gosta de ser músicas, gosta de ser maneira de cantar, tá canta sabe, gosta de Death Row e que a mãe me se fã, gosta de ser maneira de estar. Não recebi uma informação de que a mãe tem problema ali na Sicau. Nessa altura, no momento que eu fazer a som, está ditado. Mas depois, uma tem acompanhar para ir para o hospital. Madrugada, volta de 3 horas. Eu estava com o rapaz até 2 horas. Então vai descansar. 3 horas da madrugada, senti barulho na porta. E a porta rebenta mesmo. O churro vai para perto de amigas, calçado e garrafa. E a mim próprio me surpreendeu. Falei assim, como é que é? Não. Eu uso uma expressão. Ok. Confirma assim, mas que então outros com seu gradinha, né? E outro grupo com seu na fruta, toma computador. Depois eu fazer mesmo rápido, porque minha primo que mora ao lado e percebi o que é que ela passa e lanta. Então essa é a mesma correta. Me claro, sou mesmo.